Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre pontes retificadoras, especificações do fabricante. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho, divulgue o canal e este vídeo ajude a disseminar o conhecimento. Nossos objetivos são compreender como aplicar as informações contidas nas folhas de especificações, datasheet, dos fabricantes de pontes retificadoras. Como ligar uma ponte retificadora? Como testar uma ponte retificadora? Vamos responder essas perguntas. Os assuntos do vídeo são pontes retificadoras do modelo GBJ e KBPC. Como ligar essas pontes e como testar essas fontes. Dê o seu like, divulgue o canal e este vídeo. Ajude a disseminar o conhecimento. Faça suas perguntas, dê suas críticas e sugestões. Pontes retificadoras do tipo GBJ. Vemos na figura um tipo de ponte retificadora, modelo GBJ, e o diagrama esquemático do interior dessa ponte, onde podemos observar a entrada alternada, as duas entradas alternadas, uma saída positiva e uma saída negativa. Observe que os terminais de entrada são os dois terminais do meio. Não há polaridade, tensão alternada. O terminal de saída positivo está marcado com o sinal de mais e tem um chanfro na ponte retificadora, um corte, como você pode observar do lado esquerdo acima nessa fotografia. O terminal de saída nessa fotografia está à esquerda e é identificado por um sinal menos. Aí temos a ponte, o diagrama esquemático, seu circuito interno, com a saída positiva identificada. Fechemos agora o datasheet do fabricante, uma ponte retificadora. Essa série é de 50 até 1000 volts e correntes de 6 até 10 amperes. Quais são os valores, como eles são medidos e como eles são especificados? Primeiro, a 25 Celsius. Segundo, meia onda, onda completa, 50 Hz, carga resistiva ou indutiva. E para a carga capacitiva, como sempre, diminuir de 20% a corrente. Tensão máxima. Se você vai operar com tensões até 200 volts, eu recomendo que você use o modelo GBJ-KBJ, terminação 04. Começa a tensão reversa em 400 volts, até o modelo de 1 kV de tensão reversa. Os valores de correntes máxima dependem da codificação, 6, 8 ou 10, de 2,8 até 3 amperes de tensão contínua, com dissipador térmico. É interessante observar isso. O valor de pico de corrente de surto é de 170 amperes, especificação de 8,3 milissegundos, já falamos sobre isso em diodos. A tensão máxima direta entre 1 e 1,05 volts. Tensão máxima reversa de 5 a 500 microamperes. O parâmetro mostrado está relacionado à corrente e o tempo que essa corrente passa pelo diodo. Lembre de novo nosso vídeo sobre diodo retificador, o problema da carga capacitiva, quando colocamos capacitores de valor muito elevado na saída da nossa ponte retificadora. Temos também a capacitância da junção típica, depois temos valores de térmico, dissipação, temperatura de operação, temperatura de armazenamento e alguns detalhes sobre frequência e tensão aplicada e o tipo de dissipador térmico utilizado. Chama atenção para a necessidade do uso de dissipador térmico na fonte, segundo o fabricante. A figura mostra o furo para a instalação do parafuso dissipador de calor. Na figura, nós temos uma variação da tensão direta em função da corrente de operação, variando de cerca de 0,6 volts até cerca de 1,05 volts. A tensão direta, como já sabemos, num diodo, vai depender da corrente de operação direta instantânea. A figura mostra a necessidade do uso de dissipador térmico,
vemos que até cerca de 110 graus, podemos trabalhar com 6 amperes, com dissipador térmico. Sem dissipador térmico, a nossa corrente vai cair para cerca de 3 amperes. Então, sim, ponte retificadora utiliza dissipador de calor, sim senhor. Observe a queda de corrente que nós vamos ter com o aumento da temperatura sem o dissipador de calor. A partir de 110 graus, a queda é bastante abrupta. O nosso próximo modelo de ponte é KBPC 3510, mostrada na figura. Aí temos a ponte vista pelo lado dos terminais e o circuito interno. O terminal orientado diferente dos outros 3 terminais é o terminal positivo de saída, marcado na figura. Diametralmente oposto, temos o terminal negativo de saída. O terminal positivo, além de ser diferente, tem marcado a serigrafia no corpo da ponte com o símbolo de mais. Os terminais de tensão alternada, por isso não tem polaridade, são dispostos na diagonal da outra diagonal da ponte. A figura mostra a ponte do lado dos terminais, o diagrama esquemático interno da ponte e a caracterização da saída positiva da ponte. Algumas das especificações máximas de operação para temperatura ambiente de 25 Celsius, tensão, se você vai trabalhar até cerca de 220 volts, recomendo que você opere da 3504 para frente, que é a tensão mínima de 400 a 280 volts. E se você quer garantir tensões mais altas, modelo é o KBPC 3510. A questão da corrente máxima, 35 amperes. Corrente, pelos terminais, você pode observar que é uma corrente elevada. Aquela questão do capacitor de filtragem que exige que o capacitor seja carregado em um espaço muito curto, se ele for elevado à capacitância, o que significa um grande surto de corrente em um pequeno intervalo de tempo. Aí está a corrente de surto, 400 amperes. Os outros parâmetros são tensão de operação e de armazenamento. Queda de tensão na junção, 1,2 volts para uma corrente de 17,5 amperes de pico. Chama atenção que é por diodo. Se você está usando a ponte na configuração de onda completa, você vai ter 2 diodos de cada vez no circuito, significando que nessa condição de 17,5 amperes, você vai ter que subtrair da tensão de saída 2,4 volts. Você está perdendo 1,2 volts em cada um dos 2 diodos que vão estar ativos na ponte de cada vez. A tensão reversa máxima, apenas 1 microampere. Dado o número de ciclos em 60 Hz de corrente, qual vai ser a corrente máxima permissível? Podemos ver pela curva, dependendo do modelo de ponte, para um ciclo apenas, para um pulso apenas, em 60 Hz, teremos valores de 200 a 300 amperes. Quando a temperatura aumenta, a disponibilidade de corrente começa a diminuir, o que pode ser claramente visto nos gráficos, onde acima de cerca de 55, 60 graus, há um decréscimo rápido da corrente máxima que pode ser fornecida pela fonte. A tensão instantânea em função da corrente, em outro gráfico, para vários modelos desse tipo de ponte, é mostrado, variando de 0,6 até cerca de 1 volt. Mais uma vez, caracterizando que a tensão direta na junção do diodo retificador é extremamente dependente da corrente de operação direta instantânea. Como ligar uma ponte retificadora? Fácil. Se você vai trabalhar com um transformador sem derivação central, aquele que só tem 2 terminais, um enrolamento só na saída, digamos assim, você vai ligar os terminais do transformador na entrada de corrente alternada e vai retirar agora a tensão positiva e negativa dos respectivos terminais da ponte. Vamos ver um exemplo. Temos uma foto onde observamos um transformador 9 mais 9 volts e a derivação central, o CT, quando chega perto da régua de terminais, eu marquei com linhas azuis para você identificar esse fio central. Ele não está ligado em lugar nenhum. Apenas as extremidades do transformador estão ligados. Uma tensão de 18 volts alternados.
Esses dois fios brancos vão para a ponte nos terminais de corrente alternada. A saída positiva no mais, onde tem o chanfro. Veja que agora a ponte está na posição diferente da fotografia dos desenhos e fotos até agora. O terminal positivo é o que tem o chanfro no encapsulamento, esse corte no encapsulamento. E o terminal negativo do outro lado. Então, se durante a operação, durante o manuseio, ao longo do tempo, a serigrafia for perdida, não há o que se preocupar. Terminais centrais, alternados. Terminal do corte, do chanfro, é o positivo. O outro é o negativo. O terminal positivo e o negativo vão, respectivamente, para o conector. Fio vermelho e fio preto. Os capacitores de filtragem foram colocados na placa de circuito que eu fiz a experiência. Aí está um exemplo, onde você pode fazer os terminais de entrada à esquerda, você ligaria a saída do transformador, 4 diodos 1N4004, formando uma ponte, os capacitores de filtragem C1 e C2, R1 e um LED para indicar que a fonte está funcionando, é sempre interessante fazer isso, um circuito regulador 7805 e um capacitor de saída. E as saídas do lado direito, X2, 1, X2, 2. Podemos também utilizar uma fonte simétrica. Agora, o nosso transformador tem um enrolamento, uma derivação central, que vai ser a referência de terra. Os diodos são ligados exatamente iguais, terminais alternados nos terminais do transformador. A derivação central é agora a nossa referência de terra. Positivo para o terra, negativo para o terra. Vejamos como fica. Montei numa régua de terminais, um bloco de terminais, eu montei uma ponte retificadora com 4 diodos N4004. Veja que os dois fios do transformador são ligados ao terminal alternado da minha fonte, composta por 4 diodos. O terminal central do transformador, marcado em azul, vai agora um fio branco, que é o referencial de terra. Então, nós temos do positivo para o terra 9 volts, do negativo para o terra menos 9 volts. Este é um exemplo de fonte simétrica, mais 9 volts e menos 9 volts. Os capacitores filtrados estão instalados na placa, não são mostrados na fotografia. Aí está um exemplo. A entrada de 110 volts, transformador com derivação central, ligado na ponte retificadora. O terminal central transformador é a referência de terra, o GND. Positivo para o 7805 para fornecer mais 5 volts. E negativos para o 7905 para fornecer menos 5 volts em relação ao potencial de terra. Como testar ponte retificadora? Primeiro temos que identificar os terminais alternados, positivo e negativo. Então, identifique os terminais A e B. Utilize o seu multímetro na função de continuidade para diodo e verifique o estado do diodo D1, se está em bom estado. Em seguida, identifique os terminais C e B. Repita o processo para testar o diodo D2. Com os terminais alternados A e C e o terminal B, podemos testar os diodos D1 e D2. Observe a polaridade correta para sua medição, para seu teste com o seu multímetro. Agora, vamos identificar os pontos D e A da ponte, e D e C. E aí vamos testar os diodos D4 e D3, observando sempre a polaridade correta do nosso multímetro. Mas ainda temos outro tipo de prova que podemos fazer. A prova do pudim. Eu não sei se você aprendeu essa prova, esse tipo de teste na escola técnica ou na sua faculdade de formação. Mas é a prova definitiva de um circuito eletrônico. Você monta o circuito eletrônico e vê se ele funciona. No caso da ponte retificadora de onda completa, tem que entrar uma onda senoidal. Ligue o osciloscópio nos terminais mais e menos, sem o capacitor de filtragem, e você deve ter a figura em azul. Essa é a prova do pudim. Você só sabe se o pudim está bom depois que você prova o pudim. Resumindo, para pontes retificadoras, se você vai trabalhar com até 50 volts e 6 amperes de máximo, você pode utilizar o GBJ-KBJ meia dúzia. Já para tensões de 1000 volts de tensão reversa e 10 amperes máximo, use o modelo GBJ-KBJ 10. Até 50 volts de tensão reversa e 35 amperes máximo,
kbPC 3505. Se você quiser forçar em até 1000 volts de tensão reversa e 35 amperes máximo, uma alternativa é a kbPC 3510. Recomendações muito importantes. Leia, compreenda e aplique as informações contidas na folha de especificações do fabricante do componente. Conheça o material ou componente de trabalho. Atenda às condições de segurança, trabalhe com segurança. Valores de tensão, corrente e temperaturas excessivos acima dos valores máximos podem e certamente com o tempo danificarão o componente. Vejamos agora algumas lendas de todos os tempos e lugares. O monstro do Lago Ness, o Saci Pererê, a mula sem cabeça e agora talvez as duas maiores lendas da humanidade. Primeira, quanto maior o valor do capacitor de filtragem numa fonte, melhor. Melhor para quem? Para o diodo não é. E a quinta e última lenda, a tensão direta do diodo retificador é sempre 0,7 volts. Acredito que depois de mostrar os diversos diodos, pontes, os manuais, os datasheets do fabricante, você esteja convencido que esse valor é um valor médio. Alguma coisa entre 550 até 1,1, 1,2 volts. Depende do diodo, da condição de operação. E o LED? Não é um diodo? Como é que ele funciona? Como é que liga? Qual a tensão aplicada? Tensão direta, tensão reversa? Qual a corrente que eu aplico? Qual a melhor solução? Tensão, corrente? Nós veremos isso numa nova série sobre diodos LED que virá em breve. Aguarde. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a disseminar esse vídeo. Só assim que o YouTube alardeia, faz a propaganda do vídeo. Depende exclusivamente de você. Obrigado por assistir esse vídeo. Assista aos demais vídeos do canal, vídeos de eletromagnetismo aplicado sobre transformadores, circuitos magnéticos, diodos, pontes, propagação e antenas. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.